Oi pessoal do canal, meu nome é João e sou coveiro há mais de 15 anos. Sempre fui um cara tranquilo em relação ao meu trabalho, afinal, os mortos não nos fazem mal, pelo menos era o que eu pensava. Mas teve uma noite, há cerca de um ano, que mudou completamente a maneira como eu vejo meu trabalho. Desde então, não passo uma noite sem me lembrar do que aconteceu naquele cemitério. Era uma noite de inverno, fria e nublada. Eu estava sozinho, como de costume, no cemitério onde trabalho, que fica afastado da cidade, cercado por uma densa floresta. Durante o dia, a paisagem já era um pouco assustadora. Mas à noite, com o nevoeiro se espalhando entre os túmulos, o lugar assumia um ar pesado, quase opressor. Eu tinha acabado de terminar o sepultamento de um senhor que havia falecido dias antes. Como sempre, fiquei um pouco mais para garantir que tudo estivesse em ordem, apagando as luzes do galpão de ferramentas e trancando os portões. Quando terminei minhas tarefas, me sentei no pequeno escritório que temos lá, apenas para descansar por alguns minutos. Foi então que o som começou. Um barulho abafado, algo como uma batida distante, vinda do fundo do cemitério. A princípio, pensei que fosse algum animal se mexendo entre as árvores. O lugar é rodeado por mato, então não era incomum ouvir guaxinins ou até mesmo corujas à noite. Mas aquele som era diferente, repetitivo, constante. Parecia vir debaixo da terra. Levantei-me, sentindo um calafrio percorrer minha espinha, e decidi investigar. Peguei minha lanterna e comecei a andar entre os túmulos, tentando localizar a origem do barulho. Quanto mais me aproximava, mais claro o som se tornava. Não havia dúvidas, era o som de algo, ou alguém, batendo contra a madeira. Meu coração acelerou. Parecia impossível, mas tudo indicava que vinha de um dos túmulos recém-fechados. Continuei a caminhar, agora com as mãos tremendo, até que cheguei à lápide do homem que eu havia enterrado mais cedo naquele dia. O som estava mais alto, forte, como se alguém estivesse desesperadamente tentando sair de lá. Eu sabia que era impossível, mas e se tivesse acontecido algum erro? E se de alguma forma ele estivesse vivo? Com um nó na garganta, comecei a cavar. A terra estava fresca, fácil de remover, mas a sensação de pavor crescia a cada pá de terra que eu tirava. O som ficava mais frenético, como se algo soubesse que eu estava me aproximando. Depois de alguns minutos que pareciam uma eternidade, finalmente cheguei ao caixão. O som cessou no instante em que minha pá atingiu a madeira. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar, o tipo de silêncio que faz os ouvidos doerem. Com as mãos trêmulas, abri o caixão. Ele estava lá. O corpo, intacto, imóvel, com os olhos fechados. Tudo estava exatamente como deveria estar. Mas havia algo errado. A tampa do caixão por dentro estava marcada por arranhões profundos, marcas de unhas. Meus olhos se arregalaram e eu dei um passo para trás. Foi quando ele abriu os olhos. Não era um movimento normal, não. Foi algo rápido, inumano. Seus olhos estavam abertos, fixos em mim, mas sem vida. Um sorriso se formou lentamente no rosto dele, algo que me deixou paralisado de terror. E então ele começou a se mover. Sem pensar duas vezes, eu larguei a pá e corri. Corri como nunca tinha corrido antes, meus pés mal tocando o chão. Quando cheguei ao escritório, travei a porta e me encostei nela, tentando recuperar o fôlego. O silêncio voltou, mas o pavor não me deixava. Esperei até o amanhecer ali dentro, sem coragem de sair. Quando finalmente o sol apareceu, tomei coragem para verificar o túmulo novamente. A terra estava exatamente como eu a tinha deixado, e o caixão estava no lugar fechado. Ninguém acreditaria se eu contasse o que aconteceu. Talvez minha mente estivesse pregando peças em mim, ou talvez não. Desde então, todas as noites no cemitério são diferentes para mim. O que vi naquela noite me persegue até hoje. E sempre que estou sozinho, andando entre os túmulos, sinto como se alguém ou algo estivesse me observando. Eu tento não pensar muito nisso, mas é impossível ignorar a sensação. Se você acha que os mortos descansam em paz, talvez devesse pensar duas vezes. Porque às vezes eles não estão tão quietos quanto deveriam. Olá, meu nome é Gabriel e sou segurança noturno em um cemitério. Comecei o trabalho há apenas alguns meses, e como todo novato, ainda estava me acostumando com a rotina e a atmosfera pesada do lugar. Desde que comecei, ouvi os guardas mais velhos falando sobre coisas estranhas que aconteciam à noite, mas nunca dei muita importância. Até uma noite em particular que mudou completamente minha visão sobre esse trabalho.
Até hoje, a lembrança me dá calafrios. Era uma noite de inverno e o nevoeiro estava tão denso que mal dava para ver a mão na frente do rosto. Eu estava fazendo minha ronda habitual, verificando se todos os portões estavam trancados e se tudo estava em ordem. O cemitério onde trabalho é antigo, com lápides desgastadas pelo tempo e mausoléus que rangem ao menor toque do vento. Enquanto caminhava pela seção mais velha do cemitério, ouvi um som abafado, como se alguém estivesse chorando. No começo, achei que minha mente estava me pregando peças, afinal, era uma noite extremamente silenciosa e aquele som parecia muito fora de lugar. Mas à medida que me aproximava, o choro ficava mais alto e mais claro. Decidi investigar. Seguindo o som, encontrei uma moça sentada em um banco de pedra, chorando baixinho. Ela estava de costas para mim, vestida com um casaco grosso e um cachecol enrolado no pescoço. Fiquei surpreso de vê-la ali, pois o cemitério já estava fechado e ninguém deveria estar por perto àquela hora. Moça! Chamei, tentando não assustá-la. Tá tudo bem? O cemitério está fechado, você não deveria estar aqui. Ela se virou lentamente e pude ver seu rosto pálido e os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela parecia estar completamente perdida. Eu não sei onde estou, disse ela com a voz trêmula. Me perdi e não consigo encontrar a saída. Senti um aperto no peito ao ver o estado dela. Era estranho alguém se perder no cemitério, mas com um nevoeiro tão denso, talvez fosse possível. Decidi que iria ajudá-la. Fica tranquila. Eu te levo até a saída, falei tentando acalmá-la. Ela assentiu e começou a caminhar ao meu lado. O silêncio entre nós era denso, interrompido apenas pelo som dos nossos passos esmagando a grama úmida. À medida que avançávamos pelo caminho, algo parecia errado, mas não conseguia identificar o que era. O ar ao nosso redor parecia cada vez mais pesado. Em determinado momento, quando estávamos quase chegando na parte mais nova do cemitério, olhei para o lado. Ela não estava mais lá. A moça simplesmente havia sumido. Meu coração disparou. Olhei ao redor, chamando por ela, mas não houve resposta, nem qualquer sinal de sua presença. Foi então que algo me chamou a atenção. Bem à minha frente, havia uma lápide grande e bem cuidada, com uma foto gravada em mármore. Me aproximei para ler o nome e o sangue gelou nas minhas veias. A foto na lápide era da moça que eu acabara de encontrar. O nome gravado abaixo era Ana Clara e a data de falecimento marcava 3 anos atrás. Fiquei paralisado, incapaz de me mover por alguns segundos. Não fazia sentido. Como ela podia estar ali conversando comigo pedindo ajuda e ao mesmo tempo enterrada naquele túmulo? A realidade parecia distorcida e uma sensação de desespero tomou conta de mim. Sem saber o que fazer, recuei lentamente, tentando afastar a imagem daquela lápide da minha mente. Quando cheguei ao escritório, tranquei a porta e passei o resto da noite em claro, esperando o amanhecer. Desde aquela noite, nunca mais vi a moça. Mas de vez em quando, enquanto estou de vigia, ouço aquele mesmo choro distante ecoando pelo cemitério. Agora eu entendo o que os guardas mais velhos diziam sobre as coisas estranhas que acontecem aqui. Acho que algumas almas não encontram a saída. E talvez a única coisa que lhes resta é vagar por entre os túmulos, à procura de alguém que possa ajudá-las. Essa experiência me marcou profundamente. E desde então, não consigo mais ignorar a sensação de que algo sempre me observa nas noites mais escuras. Olá, meu nome é João Paulo, e eu sempre tive o sonho de me tornar um youtuber famoso, desses que faz desafios insanos e tem milhões de seguidores. Um dos vídeos que eu mais queria gravar era o clássico 24 horas no cemitério, algo que sempre bombava. Confesso que sou um pouco medroso, mas eu sabia que se quisesse realmente fazer sucesso, teria que enfrentar meus medos. Foi há cerca de 3 meses, numa noite de primavera. Eu tinha acabado de comprar uma câmera nova e estava animado para gravar. Convidei uns amigos para irem comigo, mas todos deram para trás na última hora, então acabei indo sozinho. Achei que isso deixaria o vídeo ainda mais assustador e autêntico. Mais cliques, mais views, né? O cemitério ficava numa área afastada da cidade, cercado por um terreno baldio e algumas árvores secas. A única iluminação eram as luzes fracas e amareladas dos postes na entrada, e o resto estava completamente mergulhado na escuridão. Perfeito para o clima que eu queria criar no vídeo. Comecei a gravar desde o momento em que entrei pelos portões enferrujados. Estava tranquilo no início, uma leve brisa balançava as árvores e o silêncio era total.
Fui andando entre as lápides, filmando e narrando, tentando manter a coragem. A ideia era explorar as partes mais antigas do cemitério e, quem sabe, contar umas histórias de terror inventadas na hora. Enquanto andava, comecei a ouvir barulhos estranhos. Eram passos, ou talvez algo arranhando o chão. Eu pensei que poderia ser algum animal ou até o vento movendo os galhos. Como estava gravando, tentei parecer confiante, mesmo com o coração começando a acelerar. Depois de uns 20 minutos de caminhada, notei uma luz fraca, meio alaranjada, vindo de uma parte mais distante, onde o cemitério era mais denso e sombrio. Parecia uma fogueira ou algo do tipo. Meu instinto me dizia para não ir até lá, mas a curiosidade e a promessa de um bom vídeo me fez seguir. Conforme me aproximava, percebi que não estava sozinho. Havia pessoas lá, talvez umas 5 ou 6. Eles estavam em círculo, em volta de uma fogueira baixa, e parecia que falavam alguma coisa em uma língua que eu não conseguia entender. Meu corpo inteiro ficou tenso, mas a adrenalina me impediu de parar. Me escondi atrás de uma lápide e continuei filmando. Foi quando vi que havia algo ou alguém no meio do círculo. Era um corpo. Minha mente recusava acreditar no que estava acontecendo, mas eu sabia o que estava vendo. O cadáver estava estendido no chão, e as pessoas em volta pareciam estar fazendo algum tipo de ritual macabro. Minhas mãos começaram a tremer, e o som da minha respiração ofegante parecia alto demais. Eu sabia que precisava sair dali, mas estava paralisado, hipnotizado pela cena. Os sussurros se tornaram mais altos, quase como cânticos. O ar ao redor começou a ficar mais denso, mais frio, como se algo sombrio estivesse se aproximando. De repente, um dos membros da seita, um homem alto com uma túnica preta, levantou a cabeça e olhou diretamente na minha direção. Seus olhos, ou a falta deles, brilhavam de uma forma sobrenatural, como se tivessem sido queimados. O choque me fez largar a câmera, que caiu no chão com um baque seco. Naquele momento, todos os outros também viraram suas cabeças para mim, como se tivessem me percebido ao mesmo tempo. Meu corpo inteiro se encheu de terror puro. Eu não pensei 2 vezes. Corri. Corri como nunca tinha corrido na minha vida. Não me importava mais com o vídeo, com os seguidores, com nada. Só queria sair daquele lugar. Enquanto fugia, ouvia passos atrás de mim e aqueles cânticos ainda ecoavam na minha cabeça, misturados com risadas baixas e distorcidas. Quando finalmente saí do cemitério, mal conseguia respirar. Me apoiei na grade da entrada, tentando controlar o pânico. Não olhei para trás. Sabia que não podia. Desde aquela noite, nunca mais tentei fazer nenhum tipo de desafio. Não voltei para pegar a câmera, nem revisei as filmagens. O que vi ali era algo que eu nunca vou esquecer. Até hoje, nas noites mais silenciosas, ainda ouço aquele cântico ecoando na minha cabeça. Eu sonhava em ser um youtuber famoso, mas aprendi que algumas coisas não valem o risco.